Não imaginam o prazer que é estar de volta. Ah, gente! Oi, tudo bem com vocês? Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Obrigada pela companhia de vocês. Aula de língua portuguesa deste dia, que é 1º de junho de 2020. Obrigada pela sua companhia. Não esquece de curtir, dar o like. Tô brincando, gente. Mas bora para nossa aula de hoje, nossa aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redação e um tema que envolve toda a nossa vida. Vamos falar sobre a importância da leitura. Quero chamar você aqui para pensar no que é leitura. Pense aí, qual foi a última coisa que você leu? Pensa bem, última coisa que você leu. Qual foi a última coisa que você leu? E anota aí. Às vezes a gente pode ter lido uma mensagem de WhatsApp, a gente pode ter lido um texto, uma notícia, a Bíblia, um livro. Pense aí, qual foi a última coisa que você leu? Pense e anote aí que vai ser importante para a aula de hoje. Então, bora começar. Queria chamar a atenção para vocês. Tá vendo esses desenhos aqui? Esses desenhos foram feitos na pedra, em alguma caverna por aí. E o que representa esse desenho para você? Vou te dar um tempinho aí para você analisar. Preste bem, lembrando que a gente interpreta o mundo ao nosso redor de acordo com aquilo que a gente conhece. Bom, parece para mim, não sei para vocês, mas parece um ritual de caça, né? A gente tem os animais, parece que tem os homenzinhos, eles estão, parece com algo curvado, meio parecido com um arco, e parece que já tem alguns animais que foram flechados, ou seja, é um ritual de caça de algum grupo. Como é que eu interpretei? Como é que eu li esse desenho? Esse desenho, ele tem características, ele tem símbolos que eu já aprendi. Por exemplo, por exemplo, desenho um homenzinho quase dessa forma, como está desenhado aí nesse desenho. Então é isso, né? É a minha interpretação de mundo, que eu conheço do mundo, e a leitura que eu faço da cena. Então, mas quando a gente está falando de leitura, do hábito de ler, é um pouquinho diferente. Nosso hábito de ler não é apenas pela escrita, ou seja, pelas palavras. As imagens também fazem parte do nosso ato de leitura, né? Por isso que tem muitos livros que têm as imagens, uma ilustração, uma fotografia, para ajudar o nosso cérebro a ler melhor aquele assunto. Só que para ler todo esse contexto, eu vou usar o que já está armazenado lá na minha cabeça, o que o meu cérebro já consegue interpretar e decodificar. E para isso, para ler, é importante ler. Hoje a gente vai falar sobre a importância da leitura. Gente, eu acho que uma das partes mais importantes é a gente saber o hábito da leitura, o que ele traz de bom para a gente. Mas antes de falar sobre o que o hábito da leitura traz de bom para a nossa vida, gostaria de falar alguns detalhes sobre leitura no Brasil. Uma pesquisa que saiu recentemente, ela não tem tanto tempo assim, ela é de 2018, disse que 44% da população não pratica o hábito da leitura. Então, ou seja, no nosso país, uma pesquisa feita pelo Instituto Pro Livro mostrou que 44% da nossa população brasileira não lê e que 30% nunca comprou um livro. E aí, você está dentro de qual dessa porcentagem? Porque tem 44% da população que não lê, desses 44% aí, em média, 30% nunca comprou um livro na vida. De que grupo você faz? Você faz parte aí dos outros 56% que já leram alguma coisa, dos 44% que não leem ou dos que nunca compraram um livro, por exemplo. E a média de obras lidas por pessoa é de 4,96%. E pouquíssimas pessoas acabam chegando no final do livro, de acordo com essa pesquisa. Apenas 2,43% terminaram seus livros. Isso mostra que, olha só,
O desempenho do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, é uma prova feita em 70 países, com estudantes entre 15 e 16 anos. Também é desanimador quanto ao resultado da leitura. A última avaliação mostrou que 51% dos estudantes estão abaixo do nível de leitura, que é considerado um patamar básico, ou seja, do nível 2, que é considerado um patamar básico. Isso mostra o quê? Que a gente não tem lido. O Brasil, infelizmente, tem essa característica de 44%. É um índice muito, 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 muito alto diante de uma população que não lê. Acredito que se a gente for fazer, né, uma pesquisa aqui na sala de aula, gostaria de saber de vocês avaliarem muito bem a consciência de vocês. Quem leu um livro aí nos últimos 3 meses? Livro ou então uma revista? A gente tem lido cada vez menos e isso traz reflexos terríveis para a nossa vida. Ler, para muita gente, talvez seja uma tarefa chata, mas eu vou te dizer que você está perdendo uma oportunidade incrível de conhecer o mundo. Eu sempre digo para os meus alunos, eu conheço o mundo, tive o privilégio de conhecer o mundo. Conheço Itália, França, Estados Unidos, a China, a Grécia, que sempre foi um sonho antigo. Conheço a Tailândia e conheço mais um monte de lugar. Tudo sem sair de casa. Infelizmente, gostaria de conhecer pessoalmente. Mas tudo, 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 tudo sem sair do meu quarto ou então do meu sofá. Conheci o mundo através da leitura. E às vezes a gente perde oportunidades por não conhecer as coisas. Não conhecer é um problema gigantesco que você pode resolver na sua vida através da leitura. Eu acho que se a gente perde essa oportunidade de ler, imagina que você pode se comparar a um analfabeto. Aquela pessoa que chega numa cidade grande, precisa tomar um ônibus e não sabe, porque não sabe ler qual é o ônibus que ela vai tomar. Eu já saí de situações muito embaraçosas que eu não sabia como me proceder, porque eu tinha lido em algum lugar como é que fazia aquilo ali e eu consegui fazer só de lembrar, porque eu li aquilo em algum lugar. Então, eu quero chamar a sua atenção hoje para a leitura. Primeiro, vou te falar das vantagens que eu tenho ao ler. Então, vamos lá. O que a leitura pode fazer para você? Você deve estar pensando, que tema chato, professora, eu odeio ler, detesto ler. Só que eu vou dizer para você que você vai criar esse hábito e vai começar a gostar. Primeiro de tudo é você soltar a sua imaginação, é o benefício que a leitura traz para você. Eu gosto de usar sempre exemplos, então vamos lá. Quando eu era criança, eu morava lá na Água Preta, lá bem no interior de Minas Gerais. Eu conheci um rapaz que ele dizia que a região que a gente morava não era nem interior, de tão interior não era nem interior, era subterrâneo. Então lá, quando eu morava lá, não tinha televisão, só tinha rádio, né? Na minha casa eu pegava o rádio, não tinha energia elétrica, mas eu sempre gostei de ler. Nossa, professora, você aos 3 anos de idade já lia? Ler propriamente a palavra, não. Mas eu conseguia interpretar aquela história, né? O primeiro tipo de leitura. Eu sempre ganhava gibi da Turma da Mônica e eu começava a olhar as figurinhas, que eram bem sugestivas, todos os desenhos, e começava a interpretar aquela história ou então a criar a minha própria história diante dos desenhos que estavam ali. E é isso que a leitura também te proporciona. A leitura te ajuda a soltar a imaginação. Quando você tem o hábito da leitura, quando você vai escrever um texto, você vai perceber a facilidade que você vai ter justamente porque ler vai trabalhando o seu cérebro para que ele desenvolva a criatividade e junto a imaginação vai longe. Pense aí quando você era criança. Acho que eu já contei para vocês que meu maior sonho quando criança era colocar nuvem num potinho. Acordava todo dia de manhã pensando, hoje eu coloco a nuvem no potinho. Enquanto o Pink e o cérebro queriam dominar o mundo, eu queria colocar nuvem no potinho. Eu planejava amarrar um vidrinho
de um bambu e subir lá bem alto no morro e colocar essa nuvem no potinho. E é imaginação de criança, né? Quando a gente é criança, a gente tem essa imaginação solta. Quando a gente cresce, às vezes a gente perde esse hábito de dar asas às nossas imaginações, e é justamente porque eu acho que a gente para um pouco de trabalhar essa parte da criatividade do nosso cérebro. A gente acha que a gente é muito sério e por isso mesmo não pode trabalhar essa imaginação solta. Então, quando você principalmente quem precisa trabalhar com criatividade, hoje não é só os profissionais dessa área, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha com artes, pessoal que trabalha com vendas, né? Que precisa ter essa criatividade muito rápida. O mercado exige cada vez mais profissionais que estejam atentos e que tenham a criatividade aguçada. Então, se você ler, você vai ter essa criatividade aguçada e você vai ter, né, vantagem em relação ao seu concorrente no mercado de trabalho. Ele estimula essa criatividade, como eu disse para você, se ele soltar a sua imaginação, ele vai estimular a sua criatividade. Ele facilita também, quando você tem o hábito da leitura, vai facilitar a escrita, porque você vai conhecer novas formas de escrever, novas formas de descrever o que está acontecendo, novas expressões, e isso tudo vai te ajudar. Vai simplificar também, quando você tem o hábito da leitura, vai simplificar a compreensão das coisas. Exatamente isso. Às vezes a gente não entende porque não sabe como funciona, e quando você começa a ler, você vai justamente compreendendo como as coisas funcionam. Para você ter uma ideia, é muito simples. Quando você ganha um celular novo ou um outro equipamento que você não tem costume, você tem que ler pelo menos uma passada rápida no manual dele. Se por um manual você conhece as coisas, pela leitura você também pode conhecer culturas, formas diferentes de vida, diferentes tipos de valor de moeda e por aí vai. Então você consegue compreender as coisas de uma forma muito mais fácil. Ajuda na sua vida profissional, com certeza. Um profissional que não lê, ele é um profissional que tem a capacidade um pouco limitada. Então, quando você começa a ler, você vai começar a melhorar a sua capacidade profissional de entender, de se comunicar, de ter ideias novas para o seu trabalho. Melhora a comunicação, que é o fato da leitura, porque quando você vai lendo, você vai melhorando o seu vocabulário, você vai conhecendo palavras novas. E às vezes a gente tem dificuldade de comunicação porque a gente não conhece as palavras, a gente não sabe quais as palavras usar em qual momento ou em quais momentos. E justamente a leitura vai te ampliar esse leque de palavras que você vai conhecer, e juntamente com essas palavras novas que você conheceu, você vai agregando ao seu vocabulário e entendendo as formas de como falar para quem falar. Às vezes ajuda até no fato da timidez. Tem gente que é muito tímida, começa a ler, começa a se soltar mais e acaba melhorando sua forma de comunicação. Lembrando que quando a gente está se comunicando, a gente vai se comunicar de formas diferentes, dependendo do público, da idade com quem você vai comunicar, do gênero. Então, isso tudo a leitura te ajuda. Também amplia seu conhecimento geral. Como eu disse, você pode conhecer o mundo sem sair de casa, somente através da leitura, e vai ligar o seu senso crítico na tomada. Eu acho que isso hoje é muito importante no contexto, principalmente atual, em que nós vivemos. Eu acho que em muitos casos as pessoas deixaram de pensar criticamente. O que é pensar criticamente? É criticar os outros? Não. Pensar criticamente é você refletir sobre as opiniões, sobre os acontecimentos e ter o seu posicionamento, ou contra, ou a favor, ou mediano, né? Concordar e discordar. Às vezes a gente pensa que concorda com uma coisa e está só replicando a ideia dos outros, porque a gente nunca parou para pensar: será se isso está certo? Será se é realmente assim? Será se isso é realmente bom para a gente? Porque nós estamos tão acostumados a irmos pela ideia dos outros, sabe aquela expressão Maria vai com as outras? Eu acho que é isso. Hoje não se estimula o pensamento crítico, não se estimula com que a pessoa pense por ela mesma. Porque você pode ler diferentes opiniões e a partir daí criar o seu ponto de vista. O que você acha? Infelizmente, hoje a gente é levado, todos nós somos levados a pensarmos com a cabeça dos outros. A importância da leitura é isso. Te ajuda a pensar com a sua cabeça. Aquilo que você realmente acha e acredita. Então, pense nisso.
Pense que a leitura vai ampliar seu horizonte, vai melhorar a sua comunicação, vai melhorar o seu vocabulário, vai melhorar a sua criatividade, vai te ajudar a conhecer o mundo e as coisas. Hoje a sua vida é aqui, você não sabe do seu futuro. Às vezes você vai precisar ir para longe e lá você vai passar alguns apertos que você poderia ter, né, previsto. Não, eu acho que previsto a palavra, eu acho que a palavra é você poderia se sair melhor se você conhecesse. A gente só conhece lendo. Então, convido você a pensar isso. Esse contexto aqui, na verdade, é uma fábula, já uma fábula japonesa que fala muito sobre a questão do autoconhecimento e a questão do, do ouvir, do saber como calar, a hora do que não vê. Só que se a gente for aplicar ela dentro dessa questão, a gente está pensando bem isso. Quem não lê, às vezes não fala, às vezes ouve mal e às vezes vê mal também. Eu tenho percebido, eu resolvi falar desse tema da leitura porque eu tenho percebido, assim, de forma geral, e às vezes acontece aqui também na sala de vocês, a leitura te ajuda a interpretar melhor o contexto. Às vezes, o professor vem e fala alguma coisa aqui no vídeo, ou então a gente escreve alguma coisa lá no grupo, aí o outro pergunta: qual é o capítulo? Você acabou de falar lá em cima e o aluno, ou os alunos, ou seja o que for, acabam perguntando: qual é o capítulo? Tá tipo 3 mensagens acima e o aluno não sabe qual é o capítulo. Só lembrando para vocês que a aula de hoje não tem um capítulo específico no livro, mas eu resolvi falar porque a gente está com preguiça de ler. O ser humano está com preguiça de ler. E a leitura é extremamente importante, principalmente para a gente não cair em situações complicadas. Acho que muita gente cai em situações difíceis justamente porque ou teve preguiça de ler, não conheceu, não aproveitou o tempo livre dela para agregar conhecimento, para obter conhecimento e as situações difíceis vieram e ela não sabia como sair delas. Muita gente perde emprego bom porque não desperta a criatividade, porque não sabe se comunicar direito, porque não conhece as coisas. E isso é fundamental. Quem é que não quer ter um bom emprego, um bom salário para ter uma boa vida? Então vamos deixar essa preguiça de ler aí de lado, vamos pensar que é importante você ler. E se você, como eu disse aqui, olha, né? Se você não lê, você fala mal porque não conhece o vocabulário, não conhece as expressões, você ouve mal, porque quando você começa a ler, você começa a interpretar mais as coisas e você começa a interpretar direito o que as pessoas te falam e também você vê mal também. Queria continuar falando para vocês, né, dessa importância da leitura. A leitura, ela desperta. Eu acredito que a leitura desperte tudo de bom que pode ter no ser humano, além, né, dessas que eu já falei para você. Você consegue ser outra pessoa através da leitura. Quem tem o hábito de ler, gostaria que refletisse aí qual foi a última leitura que te fez despertar. Te fez despertar mesmo. Você conseguiu ler alguma coisa que te fez imaginar? Aquele livro que te fez imaginar uma cena? Recentemente eu estava lendo um livro, eu tenho uma porção de livros preferidos e eu tenho, na verdade, um escritor favorito. Eu sou muito fã do tipo de livro chamado de romance policial, livros policiais. E eu tenho um escritor favorito chamado Michael Connelly. E ele tem uma série de livros com um personagem chamado Harry Bosch, que é um investigador de polícia, e eu acompanho o Harry há muito tempo. Os livros não são livros, os mais novos, já 2000 e alguma coisa, 2009, eu acredito, e 2009, mas eu acho que tem um de 2013, 2012, se não me engano. E eu já acompanho o Harry há muito tempo. O primeiro livro, acho que
acho que a primeira série do Harry, eu era ainda muito criancinha, e eu acompanho muito e eu gosto do Michael Connelly porque eu consigo imaginar. Ele descreve, se ele estiver falando, né, de um quarto, ele consegue descrever a posição dos móveis, como o vento estava batendo na janela, como é que a cortina balançou, como era um caso policial, como é que, né, o quarto estava bagunçado depois de uma luta, como é que o corpo foi encontrado. Se for uma perseguição, se for uma investigação mais minuciosa, ele consegue colocar tudo isso e eu consigo entender muito bem o que ele quis dizer, porque eu consigo imaginar através do que ele coloca, dos elementos que ele coloca. E isso é fantástico, porque quando você consegue ler, entender o que aquele autor tá te falando, né? Você fica anestesiado, né, com o final daquela história, ou você fica ansioso pelo final daquela história. Esses livros do Harry Bosch e do Michael Connelly, ele tem não só os do Harry Bosch, ele tem essa característica. Eu, pelo menos, ou outros livros, eu começo a ler e não há sensação mais gostosa do que você estar ali procurando elementos para você descobrir quem é o assassino, o que aconteceu futuramente na história. E você vai chegando no final do livro, dá uma sensação tão boa, mas tão boa de estar chegando ao final daquele livro. Não é porque ele está acabando, não, mas é porque você está desvendando aquela história. Se permita isso. E eu quero falar um pouquinho para você, então, como é que você vai. Dicas, né, de como você pode adquirir hábitos de leitura para te ajudar durante a sua vida. Primeiro de tudo, hábito da leitura. Você já sabe dos benefícios da leitura, eu quero falar para você, né, como você pode criar esse hábito. Primeiro de tudo, eu acho que é você descobrir o que você gosta de ler. Eu, por exemplo, não gosto de ler autoajuda. Então eu já sei que se eu for pegar um livro, ai Jesus, se eu for pegar um livro de autoajuda, eu não vou chegar ao final dele porque eu não gosto. Então, já não é meu estilo preferido. Eu sei que o meu preferido é romance policial, suspense. Então, eu leio outras coisas, lógico que leio. Mas eu descobri algo que eu gosto muito de ler, que eu gosto muito de ler, e eu dou prioridade para eles quando eu posso. É lógico que eu tenho que ler outros materiais, leio outros tipos de livro, até para, né, mudar um pouco dessa concepção. Às vezes, leitura, gente, é tipo aquela comida que você não gosta. Tem gente que fala assim, ah, eu odeio jiló. Nunca provou jiló. Vai saber se gosta ou não? Não, pode vir a não gostar, mas pode vir a gostar. Tem gente que fala, ah, eu detesto tal coisa. Nunca experimentou. Não dá para saber se você não experimentar. Então, primeiro de tudo descubra o tipo de livro que você gosta, o tipo de leitura que você gosta. Se você gosta de ler, né, romance policial, se você gosta de ler artigos mais voltados para um determinado, né, segmento, se você gosta de ler algo mais voltado para o campo, se você gosta de ler algo mais religioso, independente do que você gosta de ler, vai descobrindo, né? Vai experimentando e você, primeiro de tudo, vá lá e descubra o que você gosta de ler. Analisando, né, dos quesitos gerais, e você vai conseguir identificar o que você mais gosta de ler. Reserve um tempo para a sua leitura. Não precisa ser 5 horas do seu dia. 15 minutos de leitura diária já faz uma diferença enorme. Eu sei que às vezes a vida da gente é corrida, mas se você tirar, não, hoje eu vou ler 15 minutinhos, você pode ler a quantidade no seu tempo, né? Numa competição para quem lê mais páginas por dia. Então você tira aí, procure ler pelo menos 15 minutos todos os dias, no final de semana, um pouquinho antes ali de você dormir, para tentar conciliar, né, o seu livro com as atividades que você faz durante o dia a dia. Acho que à noite, antes de dormir, é uma ótima hora para você ler. Principalmente porque, às vezes, antes de dormir, a gente fica tão viciado no celular e há pesquisas que dizem que o nosso cérebro não desliga
imediatamente quando você sai do celular. Muita gente que tem dificuldade de dormir tem justamente feito isso, desligado do celular muito antes, e aí ele percebe que aquele tempo que ele desligou do celular foi fundamental para o cérebro dele descansar e aí sim começar a dormir. Às vezes a gente dorme muito mal porque a gente fica tão grudado ali no celular, você desliga o celular, mas o seu cérebro não desliga, ele continua trabalhando por muito, muito tempo, porque a luz estimula o nosso cérebro a continuar trabalhando muito tempo depois que você já desligou ali da tela. Então, reserve esses 15 minutinhos antes de você dormir, leia 15 minutinhos, você vai ver a diferença que vai fazer, principalmente no seu sono. Vai te ajudar a dormir melhor. Você começa a ler, daí a pouco dá aquele soninho, você vai dormir, você vai ver a diferença. A luz do celular é diferente um pouco dessa luz, né? O efeito que ela causa dessa luz do seu quarto ou de outro ambiente. A luz do celular ela é mais prejudicial para o nosso sono, então você ainda vai, de quebra, vai ajudar duas coisas. Vai ganhar conhecimento e ainda ajudar no seu sono. Outra coisa que pode ser importante é ter sempre algo com você para ler. Pode ser um livro, pode ser uma revista. Dentro daquilo que você escolheu ler, né, daquele segmento que você escolheu ler, é bom você sempre ter uma mão, porque todo tempo que você estiver ali, você vai, olha, o livro está aqui, olha, a revista está aqui. Eu vou pegar e vou ler. Então, faça isso. Tenha sempre algo perto de você, para que você possa ler, principalmente se for alguma coisa que for demorar. Às vezes você vai para o banco e você sabe que vai ficar lá horas. Leva um livrozinho junto com você, o tempo vai passar até mais rápido. Eu faço muito isso, principalmente quando eu vou ao médico. Às vezes vai demorar muito, então eu levo aquele livro comigo e eu fico lá esperando, esperando, esperando. E de repente, quando eu vejo, já li várias páginas do meu livro e chegou a minha vez e a minha espera foi menos chata do que eu imaginei que pudesse ser. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para você é visite biblioteca. Aqui no nosso município nós temos uma, ela funciona ali no Centro Cultural. Você pode ir lá consultar o acervo, se você não tem livro em casa, se você não tem acesso a livro. Você pode ir na biblioteca, tem grandes clássicos lá, tem livros interessantes que você pode ler e conhecer um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa literatura, um pouquinho do mundo. Quando eu digo nossa história, eu digo história brasileira, história da humanidade e tudo mais. Outra coisa que eu vou dizer para você, não para não desistir e tenha paciência. No início vai parecer que é muito chato você ler, mas ao longo do tempo você vai vendo que é maravilhoso. Gente, só quem lê é que tem essa sensação. Não existe sensação igual no mundo quando você está indo, lendo o livro, você está descobrindo coisas novas e você vai descobrir algo que vai mudar a sua visão daquele livro, visão de muitas outras coisas. A sensação de chegar no final do livro e amar ou odiar o livro, só sente quem lê. Nenhuma outra. Você vai sentir emoções às vezes maiores, mas emoções iguais não tem. Então, tenha paciência, seja paciente, persistente, independente do tamanho do livro, do jornal, da revista. Leia com calma. Você que não tem costume de ler, todo começo é difícil, mas não desista. Persista. Então, e quando você começar a ler, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. O seu vocabulário vai mudar, sua criatividade vai mudar, sua forma de se comunicar, de se portar, de estar no mundo vai mudar. A leitura muda isso na gente, sim, então se permita isso. Nosso conteúdo de aula é hoje, é esse. Eu quero que você sinta a importância da leitura. Às vezes a gente fala, não vou ler não, vou perder meu tempo. A gente passa tanto tempo perdido e que não acrescenta em nada na nossa vida e a leitura, pelo contrário, vai mudar a sua vida, pode mudar a sua vida. E eu acho que a gente sempre quer o bem da gente. E se a gente quer o bem da gente, tem que pensar nas coisas que fazem bem. 15 minutos a menos no Instagram e no Facebook podem transformar a sua vida diante da leitura. O mercado, principalmente agora, vai exigir profissionais cada vez mais criativos, mais competitivos, e faz parte dessa competição conhecer. E a leitura te ajuda a conhecer o mundo. Então, vamos passar para a nossa atividade de hoje, nossa aula um pouquinho menor. Vamos passar para a nossa atividade. Gente, vamos lá. Você vai fazer um texto para mim. Vamos voltar aqui. Você vai fazer um texto para mim. Esse texto tem que ter seu nome, sua turma, a disciplina. Não esquece, nome, turma, disciplina.
Esse texto tem que ter no mínimo 15 linhas de caderno, mas você vai fazer ele no caderno, vai digitar e me mandar. Não vou aceitar foto, porque se todo mundo mandar foto, eu não consigo corrigir. Então você vai fazê-lo, ele no caderno, 15, no mínimo 15 linhas, digitar e me mandar. Vale muito ponto. Então mande o seu texto. Não, tem muita gente que não tem feito as atividades e no final pode sair prejudicado. Então faça a atividade e me mande. O que esse texto de no mínimo 15 linhas deve conter? Deve conter. O que você leu? Peça aí, pegue as 5 últimas coisas que você leu. Isso vale tudo, né? Isso vale livro, isso vale a Bíblia, vale artigo, vale revistinha. Às vezes até um texto, né, que você leu na internet, uma notícia que você leu na internet, e busque aí das últimas coisas que você leu e escolha uma para você fazer para mim. De preferência a última, se puder. Última coisa que você leu, onde você leu. Se foi num livro, se foi na internet, se foi numa revista. Você leu ele onde? Em casa, no trabalho? Você leu ele numa viagem? Onde você leu? Quem é que escreveu esse produto que você leu, esse texto, esse livro, o artigo que for? O que você sentiu quando você leu e o que você aprendeu com essa leitura. Então, são esses: o que você sentiu quando leu, o que aprendeu com essa leitura, quem escreveu, onde leu e o que você leu. Eu gostaria disso. Por que eu perguntei? O que você sentiu? Porque a leitura desperta sentimentos, né, gente? Às vezes é raiva, às vezes é piedade, às vezes é ansiedade, às vezes é calmaria, às vezes é euforia. E a leitura desperta isso tudo num pedaço de papel. A leitura tem essa característica de fazer com que as nossas emoções despertem. E eu gostaria de saber qual foi a emoção que essa leitura te despertou. Eu, por exemplo, rapidinho para terminar, falando de emoções que a leitura desperta, quando no catecismo, a tia do catecismo leu pra gente a história do dilúvio. Eu escutei no domingo e na segunda-feira eu sonhei com o dilúvio. Eu tive um pesadelo tão grande que eu acordei o quarteirão. O meu pai acordou com o vizinho dentro do quintal, que ele tinha pulado o muro, achando que tinha acontecido alguma coisa. Ele era policial, ele já estava armado para saber. Ele achou que tinha entrado um ladrão dentro de casa, por isso que eu estava gritando. Não, eu estava tendo um pesadelo com o dilúvio. Eu sei que não é uma experiência boa. Um pesadelo com o dilúvio e que a pedra, tava aquele monte de água vindo pro meu lado e que uma pedra tava rolando. E aí eu gritei, lógico, né? Isso porque eu escutei aquela história. Me despertou o medo no momento. Mas por despertar o medo naquele momento, me despertou também uma série de curiosidades sobre a Bíblia, sobre outras passagens, como é que nós chegamos aqui, por que se existia Adão e Eva, Abel e Caim, um matou o outro e como é que chegou a humanidade. E aí, então, eu fui atrás dessas respostas e de muitas outras e me fizeram conhecer a Bíblia de uma forma tão diferente. Tá vendo? De uma sensação ruim, eu passei ao conhecimento de outras coisas e que despertaram coisas melhores. Então, eu convido a você também a fazer essa descoberta. Eu quero agradecer a vocês. Data para entregar o trabalho. Independente de que dia que for, vocês vão me entregar o trabalho dia 15 deste mês, ou seja, 15/6/2020, vocês podem me enviar. Ou por e-mail, é o prazo final, tá? Ou por e-mail, ou por WhatsApp. Lembrando que eu não vou aceitar foto, eu quero que você escreva 15 linhas lá, e depois digite e me mande. Ou então você pode mandar diretamente para o meu e-mail, tá lá no grupo. Obrigada pela atenção de vocês, eu espero ter feito despertar em você a importância da leitura e pode ter certeza, a leitura é extremamente necessária. Quem não lê vai sempre ficar 1, 2 ou até mais passos atrás de quem lê. Um beijão no coração de vocês, obrigada pela companhia, gente, e tchau, tchau!